Meus amigos, desde o final de domingo, começo de segunda-feira até agora, não houve mais nenhum ataque sobre Israel, nenhum ataque perpetrado contra Israel por parte de grupos terroristas palestinos. Houve sim um acordo de cessar-fogo. A aparente tranquilidade dessas últimas horas pode ser um grande risco para Israel. Esse cessar-fogo, esse acordo de cessar-fogo, pode custar muito, mas muito caro para Israel daqui a algum tempinho, quando entrar o verão. Não é por outra razão que Benjamin Netanyahu é alvo hoje de muita crítica em Israel. Enquanto as suas tropas poderiam entrar por terra mesmo, tropas terrestres em Gaza para eliminar definitivamente os QGs, os quartéis dos grupos terroristas em Gaza, recuaram, voltaram a uma aparente normalidade muito rápido depois de terem recebido mais de 600 foguetes. Imaginem os senhores 600 foguetes sendo jogados sobre a França, por exemplo, sobre Paris. Imaginemos. O mundo inteiro estaria agora compungido. Forças especiais da ONU entrariam na França. Enfim, haveria uma convulsão mundial, porque imaginem 600 mísseis atirados em Paris, ou Londres, ou Roma, qualquer país, grande país ocidental. Quando acontece em Israel, parece que é algo de somenos importância. Benjamin Netanyahu não avaliou necessariamente ou suficientemente bem o que significa ser atacado por 600 mísseis que deixam um rastro de destruição e deixaram um rastro de destruição milionário. São milhões e milhões de dólares em prejuízos. Mas isso, enfim, pode tranquilamente ser recuperado. Mas as vidas humanas não. E 600 mísseis deixaram também um rastro de sangue, muitos feridos e muitos mortos. Pois é, acontece que Benjamin Netanyahu aceitou muito rápido aquilo que poderá ser, sim, de fato, um grande perigo para Israel logo mais. Essa conclusão nós extraímos da fala desse senhor que vocês estão vendo aqui no vídeo, que é o líder da Jihad Islâmica Palestina, Ziad Nakhala. Ele disse o seguinte, a matéria está no Jewish News Syndicate. Ele diz o seguinte: a Jihad Islâmica Palestina estava prestes a lançar mais foguetes sobre Tel Aviv quando o cessar-fogo com Israel foi anunciado. Disse o líder do grupo terrorista Ziad Nakhala, a estação de TV com sede em Beirute, Al-Mayadin, na terça-feira. Nakhala estava no Egito quando a última rodada de violência entre Israel e grupos terroristas baseados em Gaza começou na última sexta-feira. Delineou na entrevista como os eventos se desenrolaram, também ameaçaram Israel. Disse ele: usamos o fogo em resposta aos soldados das forças de defesa de Israel que dispararam contra nossos civis inocentes. Os civis inocentes eram aqueles que estavam atirando em outros civis, esses não inocentes por serem judeus, e soldados na faixa de Gaza, acrescentando que continuaremos até que todos os nossos objetivos sejam alcançados. Os objetivos desses grupos terroristas palestinos, alinhados com o Irã, é simplesmente ver Israel apagada, tirada do mapa. O que aconteceu na escalada mais recente foi uma preparação. Vejam bem a fala aqui deste senhor. O que aconteceu na escalada mais recente foi uma preparação para a próxima grande batalha. A partir de agora, os foguetes se concentrarão principalmente em Tel Aviv e outras grandes cidades.
essa matéria de hoje, dia 8 de maio. Pois é, está muito claro aqui que 600 mísseis lançados sobre Israel em poucas horas serviu para testar a eficiência do Iron Dome, da cúpula de ferro, que mostrou-se ineficiente nesse caso. Mostrou-se ineficiente pela grande quantidade de mísseis lançados. Foi um teste. É o que está muito claro na fala do líder da Jihad Islâmica Palestina. Foi um teste para algo muito maior que virá em seguida, no começo do verão. Nós aqui estamos indo para o inverno e eles lá estão indo para o verão, ou seja, daqui a poucos dias haverá uma grande escalada de violência sobre Israel. É preciso acreditar no que eles dizem. Eles dizem que farão e farão mesmo. Tem sido assim. Daí mais uma razão para suspeitar, ou melhor, para criticar a passividade de Benjamin Netanyahu. Agora vejam outra coisa ainda mais estranha. Logo após o cessar-fogo, o Catar transferiu 480 milhões de dólares para a Autoridade Palestina e o grupo Hamas, sob o argumento de que esse dinheiro servirá para a Autoridade Palestina reconstruir investir em infraestrutura, hospitais, energia elétrica e assim por diante. Vejam que hipocrisia, porque a Autoridade Palestina tem recebido já há muitos anos milhões e milhões de dólares da Arábia Saudita, que é, na verdade, quem financia a estrutura política da Palestina, da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina e esses grupos terroristas têm recebido milhões e milhões de dólares já há muito tempo do próprio Catar e outros países do Golfo. A Autoridade Palestina tem recebido milhões e milhões de dólares da ONU para investimento em educação e infraestrutura e saúde. E até mesmo dos Estados Unidos. A Autoridade Palestina tem recebido há muitos anos milhões e milhões de dólares dos Estados Unidos, sim. Trump, é bem verdade, fechou a torneira dessa ajuda humanitária há 2 meses atrás. Fechou a torneira. Por quê? Porque se todo esse dinheiro, todo esse montante, essa montanha de ajuda humanitária que a Autoridade Palestina recebe fosse investido realmente no povo, a Autoridade Palestina seria praticamente hoje igual a Israel, com muita infraestrutura, saneamento básico, escolas de primeiro mundo, hospitais de primeiro mundo e assim por diante. Não obstante, continua lá mostrando um povo miserável, sem emprego, sem água encanada e sem luz. Percebe? Por quê? Porque, tal como Cuba, esse dinheiro todo é desviado para contas particulares de seus líderes e o resto investido em armamentos. Esses 600 foguetes que foram lançados sobre Israel não caíram, digamos, do céu, desculpem a analogia, mas foram comprados, evidentemente. E o dinheiro, que não é pouco, sai exatamente disso, dessas ajudas humanitárias, tal como o Catar agora está fazendo. A Autoridade Palestina está envolvida numa montanha de corrupção. O povo continua na miséria para ser usado como propaganda para comover o Ocidente, como se aquilo fosse culpa de Israel. O povo palestino vive numa miséria desgraçada porque Israel é ruim. Não, o povo palestino vive numa miséria desgraçada porque os seus governantes são tão ruins e perversos quanto os governantes cubanos, que mantêm lá o povo cubano na miséria para que todo mundo se comova com a situação e mande-lhes mais dinheiro e mais dinheiro. Comunismo é igual no mundo todo, ou seja,
o satanismo que tomou conta dessa gente é igual no mundo inteiro, percebe? Então aqui fica a interrogação. Logo em seguida aos 600 mísseis lançados, talvez os cofres estivessem vazios para um novo estoque de armas. É bem possível. Se nós ligarmos a declaração lá do líder do grupo terrorista Jihad Islâmica Palestina com esse montante de dinheiro, dá muito bem para entender o seguinte: olha, eles estão rearmando-se até os dentes para daqui a pouco voltar a atacar Israel, só que numa escala muito, muito, muito maior. Que Deus tenha piedade e misericórdia do seu povo, da sua Israel e da Jerusalém, porque estão aí nas profecias que Israel, por baixar a guarda, pode sim ser destruída. Isso é uma possibilidade, independente de profecias. O que nós estamos vendo aí hoje, essas ameaças, não são por acaso. Há pouco tempo atrás, ninguém imaginaria que 600 mísseis fossem lançados em poucas horas sobre Israel. Hoje, sabemos que pode ser muito mais. O Irã está aí para isso, para fornecer todo esse armamento e, quem sabe, bases lá da Síria para atingirem Israel. O Serviço de Inteligência de Israel informou os Estados Unidos que o Irã tem sim bases fortes na Síria que poderão atacar não apenas Israel, mas os interesses americanos na região. Não foi por outro motivo que os Estados Unidos mandaram para lá o USS Abraham Lincoln, um porta-aviões nuclear, e também já vários B-52, aqueles bombardeiros da Segunda Guerra, que são ainda os mais eficientes do mundo. A situação está muito delicada, a situação está realmente terrível lá para os lados do Oriente Médio. Agora, novamente, voltamos aí à estranha passividade de Bibi Netanyahu. As tropas israelenses estavam na fronteira, as tropas terrestres, evidentemente, e poderiam ter entrado em Gaza e acabado definitivamente com a festa dos terroristas. Entrado nos seus QGs e eliminado aqueles núcleos de depósitos de armas e treinamentos de terroristas. Não o fez. Estranhamente, não o fez. Isso pode sim, de fato, custar muito caro para Israel. Até depois, amigos.